Olá a todos, seja muito bem-vindo ao canal da Liberdade, muito prazer, meu nome é Wilson. Pois bem, o que aconteceu com Jesus irá acontecer conosco também. Antes de mais nada, eu vou pedir que você já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com outras pessoas também, se você assim gostar. Quando eu comecei a estudar sobre a questão da escatologia consumada, ou o preterismo, uma das coisas que começou a tirar ali a minha paz foi o seguinte: tá, beleza, todas as profecias já se cumpriram, eu entendi, certo? Ficou muito bem claro, de todas as coisas que eu já estudei durante 40 anos aí em relação à Bíblia, sobre o mundo religioso, de fato, tá? Não tenha dúvida nenhuma de que a escatologia consumada é aquela que realmente vem assim para tirar muitas das pontas que o mundo religioso deixa. Isso aí eu já falei, já expliquei em vários vídeos aí passados. Mas, no entanto, uma das coisas que começou a tirar ali a minha paz e o depois? Se realmente, né, a Bíblia está dizendo bem claro, não deixa dúvida de que Jesus já voltou a segunda vez, não irá voltar uma terceira, conforme o mundo religioso explica ou ensina. Se a ressurreição dos mortos também já aconteceram, se a grande tribulação também já ocorreu na cidade de Jerusalém, antiga, né, a destruição de Babilônia Grande, conforme o livro de Apocalipse. Aí ficou aquela lacuna. Mas e aí? E para onde nós vamos? E o depois? E aí eu acabei entrando em contato com alguns aí criadores de conteúdo em relação à escatologia consumada, canais realmente muito grandes, que realmente têm ajudado a libertar as pessoas aí do sistema religioso. E aí eu comecei a perguntar para alguns: e aí? Quero entender, tá, a questão do depois, porque eu venho de um segmento, principalmente um segmento religioso que foi das Testemunhas de Jeová, aonde fala então, né, que a terra se tornará um paraíso e que nós viveremos aqui por toda a eternidade. E aí a resposta que eles me davam é a seguinte: não, conforme Salomão disse, uma geração vai e outra vem, e a terra permanece por toda a eternidade, então a vida vai ser sempre assim, né, sem fim. Uma geração vem, passa aqui as suas experiências, e aí morre e vai, né, para um outro lugar, um lugar melhor, um paraíso, enfim, o céu. E aí eles diziam, ou dizem, né, ensinam que isso será sempre assim. Vem uma geração, passa por aqui, vai, vem outro, passa por aqui suas experiências, vai embora, e assim sucessivamente e por toda a eternidade. Mas, né, eu que tenho uma mente assim muito agitada, tá, que gosta de trabalhar com lógica, porque eu estudo física, eu trabalho em áreas que precisa ter lógica, senão a coisa não funciona, senão a coisa enfim, fica inviável. Eu falo, poxa vida, mas se eu trabalho em áreas que exige uma matemática exata, que exige realmente coisas que faz sentido, que faz lógica, que tem que ter harmonia, por que então as coisas de Deus ela tem que ser assim, algo, não é, sem... Porque não tem, você concorda que não tem lógica? Por mais que a gente tenta aceitar isso, não tem lógica, né? Por toda a eternidade vêm pessoas, passam por aqui e vai embora, depois vem outra geração e assim nunca terá fim, nunca acaba. Sendo que eu já falei em outros vídeos que as coisas aqui para nós, ela tem começo, meio e fim. Tudo para nós tem começo, meio e fim. É lógico, quando eu falo fim, não significa acabar, tá? Eu já fiz uma ilustração em outros vídeos, mas também não custa aqui fazer uma outra ilustração, outra comparação, né? Imagina então, nós entramos numa escola, estudamos, tivemos um início, entramos na escola, então o começo. E aí, no desenrolar das coisas, há o meio, certo? E depois irá chegar a uma conclusão, irá chegar ao fim. Esse fim, obviamente, não significa que as coisas acabaram. Esse fim, o que eu estou querendo dizer, e você deve já ter entendido, é o seguinte: você entrou na escola, certo? Teve o início, o começo. Teve ali o meio, certo? Você foi aprendendo as coisas, os anos foram passando, e aí depois você concluiu, você se formou. Isso é o fim. Mas esse fim quer dizer que agora você vai exercer, se você estudou para ser médico, você agora vai exercer a profissão de médico. Você concluiu os seus estudos,
chegou ao fim, mas agora você vai exercer por muitos anos a sua profissão de médico, de engenheiro, advogado, astrônomo, seja lá o que for. Então é a mesma coisa. Deus ele criou a Terra, teve o início lá em Gênesis, houve aí um desenrolar na história por muitos milhares de anos e chegou a uma conclusão, chegou ao fim, livro de Apocalipse. Mas o livro de Apocalipse, quando ele diz que chegou ao fim, é que agora as coisas vão funcionar eternamente. Entendeu? O fim, o que significa? Então, quando nós... Aí, o que aconteceu? Aí eu falei, puxa vida, eu preciso realmente chegar a uma conclusão para poder falar aqui para os meus inscritos. Muitas pessoas me perguntam no particular, né, seja no TikTok, seja no WhatsApp, e me perguntam isso, tá, e aí, depois? Né? Então, às vezes, eu fico até meio... passa algum tempo sem eu gravar vídeos, porque eu estou estudando, eu estou tentando achar as respostas convincentes, que façam sentido. Tá bom? Então vamos lá. O que aconteceu com Jesus irá acontecer conosco. Quando nós analisamos a história, a vida de Jesus, fica mais fácil para nós entendermos qual será o fim de todas as coisas. Veja bem, quando eu digo fim, no sentido de algo, não é concluir, mas ficar eternamente em funcionamento. Tá certo? Podemos também aqui ilustrar a questão de um prédio. O prédio ele tem ali o seu fundamento, o seu início, aí começa a erguer as estruturas, que seja ali, digamos, o meio, e depois ele chega ao final, uma conclusão, o término. Quando terminou, então, aquele prédio, talvez uma empresa, um departamento de escritórios, etc., um departamento de loja, enfim, né? Ou residencial, ele chegou ao fim, mas agora para quê? Para um objetivo, vai funcionar ali enquanto o prédio durar. Ele vai ser usado. Agora, quando nós estamos falando das coisas de Deus, esse final, ele vai ser algo por toda a eternidade. Tá certo? Então vamos lá, vamos analisar a história de Jesus, para nós entendermos o que irá acontecer conosco. Jesus foi criado nos céus. Correto? Correto. Só que as escrituras mostram que lá no céu houve uma rebelião angelical. Nós vemos então que Satanás, ele se rebelou contra Deus e arrastou uma grande porcentagem de anjos. A Bíblia deixa isso bem claro. Correto? E então, o que acontece? No livro de Jó, nós vemos que Satanás, ele tinha livre acesso aos céus. Wilson, mas como assim? Satanás entrava nos céus? Sim, o livro de Jó deixa isso claro. Tá? E o que acontece? Nós podemos até ver aí, confirma aí, ó. Olha só, os anjos lá, então, Deus reuniu os anjos e Satanás tinha acesso a essa reunião. Wilson, mas tem outras passagens da Bíblia que confirmam isso? Claro que tem. No livro de Apocalipse, capítulo 12, veja aí. Olha só o que está dizendo aí. Que Satanás e seus anjos, seus demônios, foram expulsos dos céus. Se eles foram expulsos dos céus, é porque eles tinham acesso livre aos céus. Correto? E essa expulsão aí, digo de nota, essa expulsão de Satanás e seus demônios dos céus, se deu na ocasião quando Jesus, então, ele sobe aos céus, depois que Jesus passou aqui, cumpriu sua missão, e ele foi morto. Após 40 dias, ele foi, então, elevado aos céus. E a Bíblia diz que Deus falou, senta-te à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos debaixo dos seus pés. Isso aconteceu, então, quando Jesus ele retornou para os céus. Porque veja o que a Bíblia está dizendo aí. Ó. Eles foram expulsos dos céus. Correto? E quando eles são expulsos dos céus, o que aconteceu lá nos céus? Leia aí. Aí, ó, uma festa, regozijo, grande alegria. Por quê? Satanás e seus demônios não tinham mais agora acesso aos céus. Pedro vai dizer que Satanás e seus demônios foram colocados no Tártaro, ou seja, numa condição rebaixada, limitada, não tem mais agora acesso aos céus, porque está dizendo bem claro aí que os céus foram limpos da influência satânica. Então houve festa. Mas, no entanto, uma vez que ele é lançado aqui para a região da terra, olha o que está dizendo aí. Sofrimento. Ai da terra e do mar, porque desceu a nós, quem? Satanás e seus demônios, que foram expulsos de onde? Lá dos céus.
correto? E aqui então virou um caos. É mais ou menos o seguinte, fazendo também uma comparação. Imagina que você mora ali, você está na sua residência e de repente tem um vizinho que se muda ali. Muda ali um morador, seu vizinho, então eles são muito arruaceiros, são muito bagunceiros, colocam o som na última altura e são realmente assim pessoas terríveis. Então traz uma perturbação muito grande para o seu lar, que antes era um lar que vivia em paz, tranquilidade. Então o que acontece é o seguinte, você vai passando por essa perturbação por anos. Não é? Esse vizinho realmente é uma pessoa que não tem a menor consideração com o seu semelhante. A parede da sua casa chega e estremece do som alto que ele coloca e música das piores possíveis. Aí um dia você fica sabendo então, você vê um caminhão de mudança encostando ali e você não acredita no que está acontecendo. Você fala, não, não é possível. Parece que meu vizinho está se mudando, você está vendo as coisas dele sendo colocadas no caminhão. Aí você fala, amorzinho da minha vida, você não sabe o que está acontecendo. O vizinho está indo embora. Olha que maravilha, agora o sossego vai. Tomara que aqueles que vão morar nessa casa aqui, os próximos, sejam pessoas maravilhosas, porque, pelo amor de Deus, não é? Ninguém aguentava mais. Então, para vocês, vai ser um alívio, vai ser uma alegria, vocês vão festejar. Talvez vão fazer até uma churrascada comemorando a saída desse vizinho ali, da sua redondeza ali. Mas, no entanto, você vai raciocinar o seguinte, meu Deus, coitado das pessoas que vão ser agora vizinho dessa pessoa. Essa pessoa vai mudar para uma outra casa, para um outro bairro. Coitado daqueles, então, que vão receber essa pessoa como vizinho. Você está entendendo? Então, para você é uma alegria, mas para aqueles que vão receber, que vão ter que receber esse outro vizinho, vai ser um tormento. Então, entendeu? Nos céus houve alegria, porque Satanás e seus demônios foram expulsos de lá definitivamente, colocados numa condição rebaixada, no Tártaro. Mas para nós, que recebemos, né, essa visita indesejada, é o tormento que está acontecendo. E isso explica por que o mundo está desse jeito, de perna para o ar. Mas vamos lá. Não houve um momento em que Satanás e seus demônios tinham acesso aos céus, mas não houve, então, uma ocasião, um momento, então, que Jesus retorna para os céus, da onde ele veio, de onde ele veio, e faz essa limpeza tão maravilhosa, essa mudança de Satanás e seus demônios dos céus para a terra, que é então essa grande alegria lá. E aí o que acontece? Há essa perturbação toda aqui agora para nós. Então, entendeu? Agora nos céus tem muita paz, muito gozo, muita alegria. Então Jesus, vamos lá, Jesus vem aqui para a terra, cumpre a sua missão, retorna para os céus, cumpre uma outra missão lá de expulsar Satanás e seus demônios, que Deus deu autoridade para ele, e agora está lá tranquilamente, por toda a eternidade, Jesus e os anjos obedientes. Correto? Agora o que vai acontecer conosco? Exatamente a mesma coisa, porque na oração do Pai Nosso diz, faça a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus, ou como já foi feita nos céus. Então qual vai ser a vontade de Deus aqui na terra? Agora fica claro de nós entendermos qual vai ser realmente o nosso futuro. Porque veja, nós nascemos na terra, né? Contrário de Jesus. Jesus nasceu no céu, vamos lá, Jesus nasceu no céu, vem para a terra e volta para os céus e faz essa limpeza lá. Agora vamos lá, e nós? Nós nascemos na terra, quando morrermos vamos para o céu, ficar um tempo lá, até que Jesus faça a mesma coisa que fez nos céus aqui na terra. Jesus não retornou para os céus, não limpou tudo lá? Então, como a Nova Jerusalém ela está produzindo frutos para a cura das nações, obviamente que Jesus não volta mais a terceira vez. Mas, no entanto, em algum momento da história, no futuro, Satanás e seus demônios serão eliminados. Certo? E aí sim, a terra vai se tornar uma condição paradisíaca, assim como acontece hoje nos céus. Não tem mais perturbação nos céus. Não tem mais a visita indesejada de Satanás e seus demônios. Aqui na terra também não vai ter mais. Certo? Porque a Bíblia fala que não vai se achar mais lugar para eles. E aí Deus vai dar um destino final para essas criaturas espirituais. Entendeu?
Então, eu espero que ficou bem claro. A oração do Pai Nosso que nós fazemos é essa. Seja feita a tua vontade, repetindo, mais uma vez, para ficar bem claro. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como já foi feita nos céus. Entendeu? Então, recapitulando. Jesus foi criado nos céus. Nos céus havia perturbação. Aconteceu a rebelião aonde? A rebelião partiu dos céus. Satanás e seus demônios tinham acesso aos céus, conforme nós vimos aí no livro de Apocalipse. Uma vez eles expulsos para cá, o céu agora ficou em plena harmonia. Certo? Qual é a prova de que o céu entrou em plena harmonia? A festa maravilhosa que aconteceu nos céus. O regozijo. Ufa! Acabou essa influência diabólica de Satanás e seus demônios. Acabou o acusador dos nossos irmãos que tinha acesso livres aqui aos céus. Beleza? Só que aí eles vêm para a terra. E conforme João diz, o mundo inteiro jaz no poder do iníquo. Correto? E aí, nós então, fomos criados aqui na terra, morremos, nós vamos para o céu no lugar tranquilo. Correto? E aí, quando a terra se tornar um paraíso, que Jesus vai fazer essa limpeza geral, definitivamente, aí haverá regozijo aqui na terra também. E aí se cumprirá então a oração do Pai Nosso. Foi feita a vontade de Deus aqui na terra, como já foi feita nos céus. Beleza? Aí a conta fecha. E aí sim, tudo passa a ter um começo, um meio, fim. O final o que é? Nós vivermos eternamente em plena paz e alegria aqui na terra, com nossos amigos, familiares, etc. E tal. Por quê? O que aconteceu com Jesus? Jesus não retornou aos céus e Jesus não vai viver e não está vivendo por toda a eternidade lá nos céus? Conforme diz o livro do Apocalipse, fazendo o quê? Governando a terra, regendo a terra por toda a eternidade. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo é eterno. É por toda a eternidade. O seu trono é por toda a eternidade. Daniel falou isso, olha só. Daniel 2,44, o que diz aí? Olha. E nos dias desses reis. Tá? Então, futuramente, Deus vai eliminar todos esses reinos. Não será por meio de um Armagedon, que já aconteceu. Tá? Porque a Bíblia diz, já falei várias vezes, deixa bem claro, que não haverá uma destruição mundial, conforme muitas religiões ensinam, mas em algum momento da história, assim como Jesus limpou os céus, como novamente repetindo isso, ele irá em algum momento futuro fazer também com que Satanás e seus demônios, que desencaminham toda a terra habitada, que veja bem, quem desencaminha toda a terra habitada é Satanás e seus demônios. Olha o que está dizendo aí, ó, que desencaminha toda a terra habitada. Uma vez eles sendo tirados do caminho, juntamente, logicamente, com os iníquos, aí sim a humanidade não será mais desencaminhada. Aí nós faremos aquela grande festa mundial, onde nós viveremos eternamente aqui na Terra. Correto? Então aí fecha a conta, começo, meio e fim. E esse fim vai perdurar por toda a eternidade. Ficou bem claro? Né? Às vezes eu repito algumas coisas, parece que eu estou sendo repetitivo, mas aqui é para ficar muito bem claro na nossa mente. Correto? Então Jesus é o modelo perfeito em tudo. Certo? Quer entender como é que vai ser o nosso futuro? Estude a vida de Jesus. Certo? Começo, meio e fim. Beleza? Muito obrigado mais uma vez. Aí se você esqueceu de dar o like, já faz isso agora, se inscreva no canal aí. Ok? Se já não inscreveu. E aí depois eu farei um outro vídeo falando a questão de Satanás e seus demônios. Tá? Porque também muitos que estudam a escatologia consumada, como eu disse, realmente é algo fantástico, mas provavelmente por essas pessoas não terem passado pela experiência que nós passamos, de estar familiarizado com o paraíso, de estarmos familiarizados com as coisas terrestres, tá? Que nós aguardávamos por muitos anos, nos aguardamos por muitos anos essa conclusão da Terra se tornar um paraíso, e nós ficamos muito decepcionados quando nós entendemos que a Torre de Vigia é apenas uma empresa. Embora, como às vezes eu repito, embora tenha muitas coisas boas e que estão nas Escrituras, que eles ensinam de forma correta que a Terra vai se tornar um paraíso, mas, no entanto, o que estraga a Torre de Vigia é essa questão.
tá? Dela ser uma seita, de ser uma empresa, de ser controladora, de ser extremamente injusta, de ser destruidora de família, destruidora de vidas e assim por diante. Então isso realmente é o que faz da Torre de Vigia algo diabólico, né? Como eu sempre falo aí, um manicômio, é um hospício. Mas essa questão do paraíso é uma coisa que realmente eles acertaram, assim como também muitas outras religiões acertam em outras questões. Como eu já disse, nem todos os segmentos religiosos são 100% errados, porque eles se apoiam na Bíblia. Se apoiam na Bíblia, a Bíblia é verdade. É óbvio que essas religiões vão ter algo de bom, tá? Porque, como já disse, se apoia na palavra de Deus. Tá certo? Então, né, fica claro isso aí. Vamos entender a vida de Jesus e nós vamos entender o nosso futuro. Beleza? Muito obrigado e um ótimo dia.